já não digitou alguma coisa errada na internet. Sim, E dá um erro lá. Eu mais visito esse lugar do que acerto os que eu quero ir. É bem interessante essa questão. E essa história me fascinou. E teve uma outra história também envolvendo uma ilha que não existe, que está nesse segundo livro aqui, que é... Deixa eu ver se eu me lembro da história direitinho para não misturar ilhas. Mas foi uma ilha que apareceu até nas cartas marítimas do passado do almirantado britânico, que na época eram umas referências mundiais. Era a coisa mais precisa que podia haver na navegação eram as cartas marítimas do almirantado britânico. E aparecia um ponto no Oceano Pacífico, no sul do Pacífico, que dizia, aqui tem uma ilha. E aí iam lá no local e não tinha ilha nenhuma. Não tinha nada. Seguiu nas coordenadas que estavam na carta e não havia nada. E aí surgiu a história da ilha inexistente. Ela existia no mapa e não existia na prática. E o mais absurdo de tudo é que essa ilha batizaram de Sandy Island, a Ilha da Areia, né? Essa ilha que não existia, o mais absurdo é que ela começou a aparecer até no mapa do Google Earth. Aí vem a questão, como assim? Exatamente. Se ela não existe fisicamente, como é que ela aparece numa foto? Que aquilo não é um desenho, é uma foto. Esse foi um dos grandes paradigmas do Google na década passada, que era exatamente explicar como é que uma ilha que não existe aparecia no mapa deles. Bom, ao que tudo indica, a ilha nunca existiu. Ela foi registrada como se existisse, porque ela formava, pelo movimento das correntes marítimas, ali se acumulava muito resíduo, principalmente vegetais, algas. Entendi. Então, isso teria gerado a ilusão nos cartógrafos da época de que aquilo fosse uma ilha desabitada, porém uma ilha, uma terra firme. E não era. Teria sido apenas um local de concentração de vegetação marinha, né? E isso, aparentemente, teria aparecido também nas imagens de satélites do Google e que, por isso, detectou que ali havia uma ilha. E, na verdade, não havia ilha. Hoje lá deve ser um monte de, sei lá, de lixo, porque se ela acumula isso, hoje ela deve, às vezes, até chegar num ponto de ficar sólida ali em um certo momento. Porque... E quando começou essa polêmica envolvendo como é que é uma ilha que não existe está na foto do Google, em determinado momento, essa ilha deixou de aparecer nos mapas, apareceu um borrão preto no lugar dela. Eita, deliberadamente colocado, não é? E aí ficou mais instigante ainda. Entendi. Porque... Era tipo aquela quadriculada, né? Você não pode ver quem é o criminoso. Mais ou menos, deixa eu pagar isso aqui. E aí ficou... Eu não sei se ainda tá? Confesso que eu olhei isso na época que eu publiquei sobre isso. Depois eu não chequei mais. Eu não sei se ainda aparece no Google Earth. O Krakatoa não existe, mas existe. A ilha, sim. A ilha existe. Existe ainda. Existe. Krakatoa? Uma ilha? Teve um vulcão lá, acho que é uma das maiores explosões vulcânicas do mundo, foi lá. Sim. E quando o vulcão explode, apesar de não ter sido a maior explosão vulcânica de todos os tempos... Próxima da Sicília, na Itália. E ela é a mais impressionante porque parece que a maior explodiu parte do vulcão. É a maior que já existiu. Essa, quando o vulcão explode, ele explode parte da ilha. Ele não explode só para cima, ele explode para dentro também, sabe? Então, acaba com uma boa parte da ilha em si, sabe? Caramba, nunca ouvi falar disso. É uma das grandes erupções. Mais marítimas. Mais louca que tem. No livro 2 do Jorge tem uma história de uma área que sempre desaparece navio, né? E aí, anos depois, eles foram descobrir o que estava acontecendo. Na verdade, era um vulcão submerso. Não é o Triângulo das Bermudas. Então, seria o equivalente ao Triângulo das Bermudas, porém acontecia mais lá na região do Japão, né? Seria o equivalente, formou-se a lenda, inclusive, do Mar do Diabo, como ele chamava aquela região, porque sumiam as embarcações. Na verdade, não sumiam, depois eles comprovaram
que havia um vulcão submerso e que eventualmente ele entrava em erupção e aí causava o naufrágio. E foi um navio que sobreviveu ali, né? Que viu o outro afundando, né? Pois é, então, quando eles tiveram a comprovação de que tinha uma explicação para o desaparecimento de tanta embarcação lá, que era o vulcão, e aí eles começaram a rever toda a história. Então não existe lenda, né? Que nem o Triângulo da Bermuda. O Triângulo da Bermuda é uma bobagem, não existe, claro. Não existe. Ali é não, ele é apenas uma região de uma navegação muito intensa, principalmente no passado, uma rota muito movimentada. Então, como toda rota movimentada, está mais sujeita a naufrágio, desaparecimento, essas coisas que aconteciam e ainda acontecem no mar, de sumir uma embarcação sem deixar nenhum vestígio no mar, né? E é uma região de navegação não muito fácil, tem correntezas, a corrente do Golfo que passa ali. Então, tudo isso ajudou a formar o mito do Triângulo das Bermudas. Mas, na verdade, foi uma invenção, né? Mas, assim, no mar nem tudo é tão simples, não. Você não tem, sei lá, um Kraken aí, alguma coisa que a galera vê e que não tem explicação. Mano, eu acredito nessas paradas aí, velho. Um monstro marinho, assim? Não, o monstro é no lago, aí é o monstro do lago mesmo, não tem nada a ver com o mar. No mar já é o Kraken mesmo, mano. Sim, mas, sei lá, uma lula gigante, cara, não sei. Você não tem ainda dimensão do que... Você tem animais marinhos de dimensões... colossais. Tem as lulas são... polvo também, né? Porque você tem... Só que no passado, quando eles não sabiam que isso existia, quando isso era visto, era classificado como monstro, né? Mas, na verdade, assim, o que existe de comprovado é que a gente não conhece ainda tudo que tem no mar. Isso é fato. A gente já foi mais longe no espaço do que para dentro da água. Diz a lenda que a gente conhece mais a Lua do que o fundo do mar. Então, é claro que tem espécies marinhas que a gente ainda não conhece. A ciência ainda não descobre. Todo dia ela está descobrindo um ser novo ali que não estava catalogado. Sempre em profundidades mais abissais, assim, que é ainda muito pouco explorado. Então, é natural que eles vão continuar descobrindo novas espécies, novos seres, mas eu particularmente não acredito que eles vão descobrir nada assim. Ainda não chegou nenhuma história para você, não, dessas aí? Não. Chega, mas você não põe, você não acredita, né? Não, por exemplo, tem uma... Você acredita, você punha todas. Tem uma bem recente até, que andou saindo publicado em alguns jornais aí do mundo. Tem um peixe que frequenta grandes profundidades, e raramente é visto por causa disso, que eles brincaram com peixe do fim do mundo, porque associaram as raras aparições desse peixe, sempre morto, não, porque você não consegue pescar, um peixe de grande profundidade. Ele parece uma enguia, um peixe comprido, fino, né? Adulto, já pegaram exemplar de 3 metros de comprimento. E eles apelidaram esse peixe de peixe do fim do mundo porque associaram as raras aparições desse peixe com alguma catástrofe que acontece no lugar logo depois. Então, uma vez apareceu um peixe desse no Japão e em seguida teve um terremoto que devastou toda a região lá, então associaram isso. E agora, recentemente, 2 ou 3 semanas atrás, apareceu um desses exemplares raríssimos, morto, claro, numa praia da Califórnia. Então, trouxe a história, então vai acontecer alguma coisa, porque o peixe do fim do mundo já está dando sinal. Então, tem essa... Porra, será que apareceu um desse lá em Brasília um dia? Tá enterrado lá. Mas a gente descobre muita tecnologia no mar, assim, com o estudo da... A ciência? A ciência está descobrindo ser marinho, assim... Por exemplo, nas florestas, né? A gente consegue desenvolver muita tecnologia, né? Mas os animais... Mas a biologia, a ciência marinha evoluiu muito. Né? Muito mais recurso do que tinha antigamente. Então, eles vão continuar descobrindo espécies, mas eu não acredito que vão descobrir nada. Não, mas a ponto de trazer benefício para a humanidade também, você conhece? Eu acho que todo conhecimento vai trazer benefício, né? Sim. Acho que toda espécie nova que eles descubram
aumenta o espectro de vida no planeta. Então tem benefício, claro que tem. Mas, por exemplo, tem falei desse peixe do fim do mundo, tem um outro peixe chamado selacanto, que é considerado um fóssil, né? Porque ele é um peixe comprovadamente da época anterior aos dinossauros, e que ainda existe até hoje, é muito feio, inclusive, e que eventualmente, muito eventualmente, ele é capturado por pescadores. É um Como peixe que é o nome? Selacanto. Selacanto. Se você botar na internet, você vai ver a cara dele. Ele parece um fóssil. Ele é feio, parece um fóssil. E ele é considerado um fóssil vivo, né? Porque é uma espécie que vem resistindo ao tempo, entendeu? Todos os contemporâneos dele já desapareceram e o peixe não existe. E eventualmente ele é capturado, um outro exemplar. É um troféu, assim, quando capturam, né? É raro. O tubarão também, ele é um animal milenar também, né? Tem várias espécies de tubarão, sim, mas a origem dele é bem antiga, né? Aqui, o tubarão é um peixe muito, de certa forma, injustiçado, porque é um peixe que a gente vê... Ele não é bonzinho. Não, mas ele é um animal selvagem, né? Então você tem que respeitar a característica do animal. É claro que não é desejável que você seja atacado por um tubarão, mas o tubarão, na verdade, só vai te atacar se ele tiver alguma situação muito peculiar, porque nós não fazemos parte da cadeia alimentar do tubarão, né? Salvo situações. Se você tiver, por exemplo, ferido, sangrando, o sangue excita o tubarão. E aí ele vai abocanhar, porque ele vai ficar excitado, né? Ele tem um faro extraordinário. Mas o ser humano não faz parte da cadeia, não é uma foca, não é um peixe, né, que faz parte da alimentação dele. Mas por conta dele ser não todas as espécies, estou generalizando, tá? Mas por conta dele ser um animal que é meio topo de cadeia, né? Ele é muito... tem uma má fama entre as pessoas que não conhecem. Se você falar com qualquer biólogo, ele vai te dizer, não, o tubarão precisa ser preservado. E precisa. Sim. Precisa, até porque a captura do tubarão é uma das coisas mais intensas que existe no mundo. Cara, por quê? Pela alimentação, tipo, pra fazer pela... souvenir? Não, pela alimentação. A gente consome cação, né? A gente não o cação, sim. Cação é o tubarão, mesma coisa. A gente consome o cação. E tem, por exemplo, a Ásia caça muito tubarão por causa da barbatana do tubarão, que eles acreditam que é afrodisíaco. Foi o que eu imaginei, às vezes. Então, a captura do tubarão é muito intensa, a ponto de ter várias ações de entidades ambientalistas, Sea Shepherd, Greenpeace, todos eles pedindo o fim da captura do tubarão, que se torne proibida. Caramba. Pô, e será que não dá para fazer em cativeiro igual faz com salmão, assim? Cara, o tubarão é difícil você ter um animal saudável em cativeiro, porque o tubarão, não todas as espécies, de novo, os biólogos vão me corrigir, mas o tubarão, a rigor, é um animal que nada a vida inteira, sem parar. Né? Então é muito difícil você mantê-lo. E é um animal que cresce, dependendo da espécie, então você precisa ter uma área... Um tanque enorme, né? Não é viável. Ele é abundante, o tubarão existe no mundo inteiro, diferentes espécies, mas ele habita o planeta inteiro. Ele ainda é abundante por essa característica de ele ocupar as mais diferentes regiões do planeta. Mas as populações vêm diminuindo pela caça, pela pesca intensiva, né? E ele sendo o topo da cadeia, o único animal que vai dar algum é exatamente o ser humano, né? Porque ele, por instinto natural, ele sobrevive. Extinção, né? E você falou do tubarão, mano, o Richard Rasmussen, eu vi ele fazer... Aquele cara é maluco. Sim. Né? Ele é maluco realmente. Ele mergulhou com tubarões, ele tirou o sangue dele mesmo, pôs uma garrafinha e jogou para os tubarões. E os tubarões vieram e tal, mas nem aquele frenesi característico gerou neles, porque até o sangue do ser humano para ele, a princípio, não é tão atrativo. Lógico sangue de foca, né? Lógico que é diferente, mas o tubarão realmente não é do mal, né? Ele só tá no lugar dele ali fazendo... Mas é claro, é um animal... perigoso. É um animal selvagem. Então não põe a mão num tubarão, né? Não nade com eles.
você tem que ter, no mínimo, respeito, né? O animal vai se defender. Se você tocar nele, ele vai se defender. Vocês viram um vídeo recente defende com a boca. Viralizou? Ele não tem mão, né? Defende com a boca. De um tubarão-baleia, vocês viram? Não, o que aconteceu? O cara saindo do barco e o tubarão chega pertinho dele. Chega pertinho, assim, com a boca, assim. Mas o baleia é inofensivo, o tubarão-baleia não é... O cara olhou, não, né? Baleia. Não, pode ser um peixe-boi, chega do meu lado, é uma coisa... Totalmente inofensivo, é coisa enorme, um animal muito bonito. Eu vi uma vez bem distante, assim, eu tava dentro da água. Vi muito rapidamente, muito bonito, muito bonito. Você tava na água? Tava na água. Faz muito tempo isso. E qual que você já viu próximo, assim? Não, eu só vi essa vez. E, na verdade, eu não tinha visto. Outras a pessoa espécies... que estava do meu lado é que me apontou. E aí que eu entendi o que era. Mas você estava dentro d'água? Estava dentro d'água. Tem que sair, né? Você não fica depois dessa. Tava mergulhando com... Mas outras espécies, assim, já viu perto de você? Já. Mesmo um cardume de tubarão. Já mergulhei em cardume de tubarão, assim. Você já mergulhou com tubarão? Sim, mas isso é... Como assim, ué? Qualquer pessoa que mergulha já mergulhou com tubarão. Não, eu sei, eles estão ali dentro d'água, mas eu não sei se eles estão perto. Se eu souber, não acabou o mergulho. Então, mas é tal história. Se você não encostar nele, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Você só tem que se entender com você mesmo, ficar calmo, falar... Ele não vai fazer nada em você. Ele está ali. Eu mergulhei uma vez num local, na Polinésia Francesa, numa ilha, que tinha um canal, que era o canal onde a água entrava do mar dentro da lagoa interna da ilha. Então, era um lugar de correnteza muito intensa. E era um ponto de mergulho famoso lá, que as pessoas vão mergulhar ali, exatamente porque ali tem muito tubarão. Porque o tubarão desenvolveu uma estratégia de caça, de captura muito inteligente. Ele poupa energia, ele fica parado contra a correnteza, ele não precisa ficar nadando, porque os peixes vêm na correnteza. Então ele fica parado, ele caça parado. É igual o urso quando para ali naquela subida dos cardumes de atum. Dos cardumes. De salmão, desculpa. Então o tubarão faz a mesma coisa, eles ficam parados ali e o alimento vai chegando, né? E ali nesse ponto você mergulha, e eu fiz isso acho que 2 vezes nesse local. No começo você fica um pouco tenso, depois você percebe que é absolutamente tranquilo, porque o animal está ali e você está aqui. Você não vai encostar no animal, claro. E é um lugar de correnteza intensa, então você desce, fica no fundo, assim agarra em alguma coisa para ficar parado, né, para você não ficar nadando. Então você fica só observando o tubarão e ele fica muito próximo, ficam muito próximos, centenas de tubarões. Ficam muito próximos, eles ficam parados. É um animal muito bonito quando você vê dentro da água, porque ele tem uma hidrodinâmica assim sensacional. Ele é um míssil, na verdade, assim, sabe? E ele fica parado assim, porque a correnteza está vindo daqui, ele fica parado, você fica parado também, então você fica do lado dele. Eventualmente você vê ele pegar alguma coisa, é difícil. Um pouquinho aberto. Eventualmente. Mas é assim, no primeiro momento você fica tenso, depois você descobre que tudo bem. É claro que você tem que se policiar, né? Não pode ficar se mexendo muito na água, porque numa dessas você pode esbarrar no animal e o animal vai reagir se você esbarrar nele, a defesa dele, né? Mas... O que eu ouvi falar é que, tipo assim... Agora, existem espécies e espécies, vamos deixar bem claro, tá? Eu estou generalizando, né? Por exemplo, tubarão-tigre, tubarão-branco, são animais mais agressivos, né? Esses eu acho que eu não mergulharia de jeito nenhum. E eu já vi falar que eles são extremamente curiosos, sabe? Como eles são topo, eles sempre estão descobrindo uma coisa nova. Só que aí é o que você falou, ele não tem a mão. Como que ele testa o que é? Ele dá uma mordidinha para ver o que é. Exatamente. A mordidinha dele tem, tipo assim... 7.000 toneladas de pressão. Uma mordidinha dele arranca um pedaço. Cara, eu tô pra cravar aqui que um dos animais mais bonitos do mundo que eu já vi é a orca em cativeiro. Eu nunca vi um animal mais bonito que aquilo, velho. Infelizmente ela tava em cativeiro.